Bom dia, estamos de volta Mundial e você sempre com muita alegria, muita satisfação que a gente recebe os comunicadores da Rádio Mundial aqui no estúdio da Mundial, sábado pela manhã, para que você os conheça melhor o seu trabalho e passe a ouvi-los sempre. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Frésia Sá e Sérgio Bastos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Samira. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a casa é de vocês. Programa? Biointegral. Quando? Toda sexta-feira, às 5h30 da manhã. Sexta-feira, 5h30 da manhã. Programa, você que acorda cedinho, aproveita, né? Mas é justamente por isso. Isso A pessoa tá no trânsito, tá lá, vai escutando. Às vezes tá até na cama, começando a acordar, já vai se espreguiçando, já aproveita o assunto. Exatamente, vai começando o dia com uma energia diferente. Então, toda sexta-feira, 5h30 da manhã, Frésia Sá e Sérgio Bastos. Esse programa de vocês também vai pro YouTube. Para Facebook, YouTube, pro SoundCloud também. A gente tem uma conta lá que já coloca tudo lá. Não é se perder o programa, procure na internet que você vai localizar o programa e pode ouvir quantas vezes quiser. Exatamente. Isso é o mais importante. E lembrando que nós temos sempre a promoção Livro do Mês. Neste mês, Edu Scarfon com Curando Suas Emoções. É só acessar o site da Rádio Mundial e participar. Cadastre-se gratuitamente e você vai concorrer um livro por dia sorteado. E vamos lá? Conhecer vocês? Vamos. Melhor? Vamos. Quero que vocês contem primeiro quando que vocês vieram para a Rádio Mundial, quanto tempo vocês têm de rádio? Vai fazer 6 meses agora. Vocês já passaram aqui antes também. Isso, a gente primeiro teve um programa à tarde que a gente chamava Elan Vital. E tinha uma terceira integrante. E aí a gente deu um tempo, porque houve algumas mudanças, né, na estrutura, e a gente voltou esse ano com o programa Biointegral. 6 meses, firme e forte. Exatamente. Firme e forte. Muito bem. Falando sempre de fisioterapia e suas especialidades. Na verdade, o que a gente traz uma nova visão da fisioterapia, que é uma visão integralista, né? Olhar o indivíduo como um todo. Então, a técnica que a gente usa desde quando a primeira especialização que a gente fez, assim que nós formamos, foi essa microfisioterapia, e ela dá um olhar mais integral. Então, a gente não olha só a parte física, a gente olha a parte emocional também. Integrar corpo e mente, né? Integrar uma visão holística mesmo. Integralista. Muito legal. Vamos conhecer um pouquinho de vocês, né? Vocês são formados em fisioterapia. Quanto tempo? Como que vocês chegaram a essa carreira? Então, quem fala? Formamos em fisioterapia em julho de 2007 e fizemos a especialização nossa da microfisioterapia. Terminamos ela no final de 2008 e a partir daí nós fizemos vários outros cursos, como o Psyche, né, que é uma técnica para trabalhar crenças também, fazer essa integração do corpo e mente. Nós somos parceiros de vida há 10 anos. A formação deles é idêntica, gente. Eu acabei de descobrir também, é idêntica. Me diz uma coisa, vocês foram fazer fisioterapia, ok. Quando que vocês sentiram que a microfisioterapia faria diferença? Então, durante a faculdade, a gente começou a fazer um curso de especialização de terapia manual e postural. E essa escola é a que trouxe a microfisioterapia para o Brasil. Dentre os professores que a gente fazia em Montes Claros, a gente fazia a faculdade de Montes Claros, Minas Gerais, né? E essa escola é em Londrina, no Paraná. Um dos professores que foi dar o curso, ele já estava, que chama Rodolfo de Biasi, ele já estava no segundo, terminando a parte básica da microfisioterapia. E ele apresentou a microfisioterapia na hora do intervalo e fez o atendimento para uma colega. E para demonstrar pra gente. Essa colega, ela tem diabetes tipo 1, desde os 6 anos de idade. E ela estava com um problema de pele que chama líquen autoimune. Parece bicho geográfico. E aí ele fez, demonstrou pra gente, e em seguida ela teve uma melhora. Ela não apareceu mais o líquen autoimune e diminuiu uma dose de insulina por dia. Aí a gente falou, esse negócio é interessante, vale a pena a gente investigar, né? Aí a gente começou a mandar a família ir fazer, né? Pra ver o resultado. E isso aconteceu 3 meses
3 meses antes da gente se formar. Aí a gente se formou e já procurou essa. Ai, que essa bom, né? Foi na marca especialização. do gol, né? Foi. Foram conhecer a técnica. Nós somos praticamente pioneiros da técnica no Brasil, né? Que é o Rodolfo, ele estava, acho que na primeira turma. Isso. Nós somos a terceira turma do Brasil. Que legal. Hoje tá na 59ª turma Uau! do Brasil. E o número de formados hoje no Brasil também já aumentou bastante. Esse ano está fazendo 9 anos da técnica no país, né? Então E o número de já tem um número de formados bastante grande, assim, comparando com a Europa. A maneira como foi estruturada no Brasil deu um impulso muito grande. É uma técnica europeia? É francesa, é uma Francesa? técnica francesa. Foi criada por 2 fisioterapeutas. Faz muito tempo? Tem 30 anos. Já está há 9 no Brasil, mais ou menos. Na década de 80. Início da década de 80 que ele foi o primeiro estudo que validou a microfisioterapia, né? Que foi um estudo em Besançon, né? E eles pegaram pacientes que tinham problemas de intestino e fizeram um teste que chama duplo cego, né? Com um grupo que não estava recebendo microfisioterapia e um recebendo microfisioterapia. O que estava recebendo microfisioterapia, 73% dos pacientes voltaram o funcionamento normal do intestino. E o outro grupo, 30% voltou naturalmente. Como um placebo. Como placebo. E aí, a partir desse estudo, a Medicina Oficial da França validou a microfisioterapia como uma técnica manual. Por isso, como era manual, estava a cargo dos fisioterapeutas. E foi desenvolvida por 2 fisioterapeutas também, né? Que são vivos ainda, vêm para o Brasil anualmente. Então aí, para dar cara para bater, né? Estão sempre por aí. A gente está sempre encontrando eles, sempre que eles eles vêm, eles vão mais para Londrina, né? Que é onde fica a sede da escola que traz o curso para o Brasil. Então a gente está sempre encontrando com eles, o Patrício Benini e o Daniel Grosjean. Bacana isso. Bom saber, né, que existem técnicas tão importantes e fundamentais para a saúde. Quem sabe um dia chega a saúde pública, né? É o sonho de todo mundo quando essas técnicas se espalham. É como a acupuntura, né? A gente sempre luta para que fosse público, né? Que chegasse na saúde pública. Eu acho que um dia a microfisioterapia chega lá também. E vocês acabam adaptando fisioterapia com microfisioterapia ou vocês ficam só na micro? Hoje eu posso colocar que 95% dos pacientes que a gente trata é com a microfisioterapia. Pela eficiência que vocês já e geralmente destacaram. O paciente, quando chega na gente, ele já fez as outras tentativas, né? Então, ele já tentou o tradicional, tanto na fisioterapia, quanto com outras patologias. E ele busca a microfisioterapia exatamente para ter uma outra possibilidade de resultado, né? Legal. E aí é legal que também a gente tem resultado. E é bom estar vendo lá no dia a dia, né? Isso que é o mais importante. A pergunta que não quer calar. O que é exatamente microfisioterapia? O ouvinte deve estar assim, pergunta logo. Quem responde? Pode. É uma técnica manual, então a gente toca o corpo para sentir os lugares que o movimento do tecido está preservado. Quando o movimento do tecido não está preservado, então está bloqueado, então a gente entende que ali existe como a gente chama de cicatriz patológica. Então, o que é esse preservado? Como que você sabe que está preservado? Porque a gente toca e tá... A gente tá buscando os micromovimentos do corpo, né? Não são movimentos... Superficialmente eu estou vendo que a pele, por exemplo, está preservada. Mas na hora que eu toco, você vai localizar alguma coisa. Isso. Se tem, na verdade, a sensação que a gente tem sobre as mãos é ou tá duro ou tá mole. Tá. Né? Mas são locais específicos do corpo, né? O Patrício Benini e o Daniel Grosjean, eles mapearam o corpo com base em embriologia, filogênese, né, que é formação do embrião, formação do ser humano, e a evolução das espécies, né? E eles mapearam o corpo e viram que cada área do corpo está relacionado a um tipo de estímulo físico, né? Uma emoção, algum tipo de memória física. Memória de toxina, memória de trauma físico também. E aí, quando a gente toca, porque eles partiram do princípio, assim, que
as estruturas do corpo, todas têm um movimento. Tá. Né? Que isso foi a micro que descobriu, foram outras técnicas, osteopatia, né? A crânio-sacral, todas essas já conheciam o movimento das estruturas do corpo. Então, quando a perda desse movimento, então o tecido não está fazendo o ritmo dele, que chama ritmo vital mesmo, então ali existe uma memória que está desequilibrando a fisiologia normal do tecido. E aí você vai ter depressão, você vai ter síndrome do pânico, você vai ter problema gastrite, não importa qual seja a patologia. Ela começa pela perda do ritmo vital. Por essa cicatriz causada por esse trauma físico, emocional. E aí, através da técnica, né, através desses toques, a gente identifica essa cicatriz, essa emoção, e dá o estímulo para o corpo refazer o que ele não conseguiu fazer naquela época. Então, prova que não mexe só com dores. Não, né? Não, vai muito além. Vai muito além. Vai muito além. E com dor também tem resultado, mas também vai além disso. Mas eu também posso chegar lá com uma dor no joelho, por exemplo, e você diagnosticar que é um trauma emocional de uma outra forma. Pode acontecer? Ou mesmo uma toxina de um medicamento que você tomou quando você era criança que está causando Ficou ali. isso. A gente vai identificar o que é, quando foi, e estimular o corpo a eliminar aquela programação que está registrada. Quando foi também, dá para saber? Dá. Porque através do toque, quando eu identifico essa cicatriz, eu consigo identificar o que foi que causou, né? Que tipo de trauma, né, se é físico, emocional ou químico. E quando foi que seu corpo entrou em contato com aquele agressor. Se foi fetal, se foi infância, adolescência. Se foi hereditário, porque a gente tem algumas memórias também que são hereditárias. A gente recebe de outras gerações. E aí a gente sempre reinforma o corpo e dá um estímulo para o corpo reconhecer aquilo e eliminar aquela... É como se fosse uma homeopatia, só que com as mãos. Que maravilha isso! A ideia é essa. Eles usam também princípios da homeopatia eles usaram também princípios da homeopatia para desenvolver a técnica. E é rápido? Depende. Depende. O tratamento é curto prazo, longo prazo? A gente sempre pede no mínimo 2 sessões. 2? Curto prazo. E no máximo 4. No máximo 4. No máximo 4? Com intervalo de 45 dias entre uma sessão e outra. Por que esses 45 dias? É o tempo que o corpo precisa para reconhecer todos os estímulos, tratar, ganhar energia novamente para uma nova sessão. Então, a partir do momento que você estimulou aquela área, durante 45 dias é como se ela continuasse sendo reconhecida pelo corpo? Sim. Ela começa a trabalhar, ela começa a utilizar porque o princípio da microfisioterapia é usar sua inteligência interna do organismo. Então, ele vai ativar os mecanismos de autorreparação. Então, quando a gente quebra um osso, o corpo vai lá e refaz o osso. Quando eu corto a pele, o corpo vai lá e refaz a pele. Você não precisa ficar mandando, olha, vamos tomar um remedinho, porque senão não vai refazer. Não, ele refaz. É a inteligência de autorreparação do corpo. Quando a gente dá o estímulo da micro, a ideia é ativar esse mecanismo de autorreparação que no momento que aconteceu a agressão, o corpo não deu conta de fazer, ou ele não tinha... ele não estava fortalecido imunologicamente para fazer aquilo no momento, e aí ficou aquilo lá debaixo do tapete, aquela sujeira. Então a gente vai lá e dá o estímulo para o corpo. Agora pode limpar, fazer o que tem que ser feito. E aí ele faz o processo inteiro. Maravilha isso, né? Por isso que vocês falam que trabalha no todo. Isso, exatamente. É por isso que é integral, é integralista. É associar corpo e mente, né? É associar o poder da mente na cura. Quando os alunos saem da fisioterapia tradicional, né, que a gente tem um raciocínio linear e entra na microfisioterapia, às vezes a dificuldade não é nem tanto com a técnica, é com o novo raciocínio que você vai ter em cima do paciente. Então você vai sair de um modelo, você vai quebrar paradigma para entrar num modelo novo de raciocínio. Que você ficou 4, 5 anos em cima de um modelo. Isso. E de repente você vai mudar tudo. Só que tudo que você aprendeu é super válido. Porque é uma formação extraordinária. Não, você usa todos os elementos. Tanto que uma coisa que o Patrício Benini e o Daniel Grosjean sempre falam durante o curso é: se você trabalha com RPG, você não vai largar o RPG.
Se você já trabalha com osteopatia, você não vai largar a osteopatia, mas você vai somar uma ferramenta extremamente poderosa que vai fazer com que o seu tratamento de RPG, o seu tratamento de osteopatia fique muito mais eficiente, né? Fique muito mais efetivo, porque você está trabalhando dentro da causa da patologia. Que é a briga de muita gente, né? Vamos trabalhar a causa, não só resolver o problema. Vamos camuflar, né, o que aconteceu. Vamos apagar o incêndio. Exatamente. Apagar o incêndio. Eles usam muito essa palavra que eles chamam a medicina alopática de medicina de emergência. Então, ele fala que a microfisioterapia não vem trabalhar contra a medicina de emergência, porque ela é importante na hora da emergência. Você tem que ter. O cara tá com crise de asma, fechando o glóteo, corticoide. Precisa correr. Só que a gente precisa descobrir também a causa daquilo. Exato, para não voltar, continuar tendo. E a gente entra exatamente nisso. Dá para fazer isso de uma forma preventiva também? Sim, dá para utilizar? A gente trabalha também com a parte preventiva, até, por exemplo, depois que termina o tratamento, a gente sempre fala para as pessoas fazerem uma vez por ano preventivamente, para evitar possíveis Porque aí vocês conseguem lesões. Também diagnosticar qualquer coisa que esteja começando a surgir? Sim, porque a gente também vai guardando. Às vezes a gente toma uma queda, né? Bate a cabeça em algum lugar, tropeça. E aí o corpo às vezes não dá conta de reequilibrar aquela lesão. E aí aquela perda, se a gente pega no comecinho, ela não vai gerar o que ela poderia gerar daqui 5, 6 anos. Pois é, e às vezes é um tombinho tão bobo que você não dá valor. Isso, e às vezes a gente também não percebe o corpo fazendo a restauração nesse processo, né? Igual uma vez caiu uma gaveta no meu pé. Nossa, doeu muito, mas eu tava com muita pressa e não queria fazer barulho para não acordar as pessoas. Peguei e saí, não dei assunto, né? Isso foi num sábado. Eu passei o sábado com dor de cabeça, o domingo com dor de cabeça, e na segunda-feira, aí o Sérgio pegou no meu pé e falou assim, o que é isso? Eu falei assim, caiu uma gaveta ali, é por isso que tá com dor de cabeça, nem parece que faz microfisioterapia. Aí ele, na hora, tratou, passou meia hora, minha cabeça parou de doer. Quer dizer, uma gaveta no pé deu dor de cabeça. Deu dor de cabeça. A microfisioterapia tem isso. Geralmente, sempre a lesão está à distância. Então, eu tenho um problema na cabeça, não quer dizer que eu vou pegar na cabeça para fazer o reequilíbrio. E não quer dizer, por exemplo, que um trauma físico ele vai gerar alguma coisa física. Pode ser que também não gere nada. Por exemplo, a gente tem pacientes que vêm com depressão e síndrome do pânico, e na hora que a gente vai fazer a pesquisa, a gente acha um medicamento que a pessoa tomou quando era uma vacina, é muito comum. Medicamento. Vacinas. Porque vacina tem muita toxina juntas, né? Então, nem sempre o corpo tá... Você pode ver, você tem filho, Samira? Não. Quando a mãe dá vacina, cada filho, às vezes, reage de uma maneira. Sim. Uns ficam enjoados a noite inteira, chora, né? Outros passam despercebido. Provavelmente, aquele que chorou, o corpo não aceitou bem o que veio no pacote lá da vacina. Então, o corpo está sofrendo para eliminar, e nem sempre ele consegue fazer a eliminação completa. Aí o corpo faz o máximo possível para colocar aquilo numa caixinha que não gere nada. Então, ele vai fazer o máximo possível para manter aquilo guardado. Só que uma hora, quando ele estiver um pouquinho mais fraco, aquilo explode e aí gera o desequilíbrio. A gavetinha vai abrir. Exatamente. Não é verdade? E não e quer vai dizer... espalhar aquela toxina para alguma parte do corpo. Isso, e vai perder o ritmo vital e, por consequência, aparece as... Isso pode acontecer com cansaços também? Também. Má disposição, desânimo. Sono, né? Problema de sono. Posso colocar que 90% das patologias não físicas, a gente sempre acha alguma coisa, alguma memória causada por ou medicamento ou emocional. Elas têm muita relação com isso mesmo. É incrível isso, né? Ou seja, indicado para tudo? Sim. Tem contraindicação? Os únicos tipos de patologia que a gente não vê grandes resultados são patologias neurológicas, né? O cara teve um AVC, Alzheimer, né? Parkinson. Porque já está bem avançado, né? Então, eles fizeram um estudo de Parkinson lá na Europa e o resultado foi muito baixo.
Então, assim, eles tiveram... Algumas pessoas tiveram melhora. Mas foram, assim, tipo, de 10, 4. Então, eles não consideram isso como um resultado válido. Então, nós não fazemos... Parkinson... AVC, quando também tem a perda da estrutura, também a gente não consegue fazer muita coisa. Então, perdeu realmente neurônio. Não consegue fazer muita coisa. Perdeu parte do ligamento, também não consegue fazer muita coisa. Então, nesses casos aí, a microfisioterapia fica um pouco limitada quando tem a perda de estrutura também. Tá. É uma contraindicação, vamos dizer assim, entre aspas, né? É uma contraindicação meio relativa. Porque, por exemplo, a gente já teve casos de pessoas com AVC que vieram procurar a gente com padrão espástico, tomando medicamento e depois da microfisioterapia a pessoa acabou tomando menos medicamento para ter o mesmo efeito. Mesmo porque talvez tenha desintoxicado também um pouquinho aquele corpo? Pode ser. Aí é uma hipótese, né? A gente não tem como... Sabe, a gente de 10, 4, né? Durante a pesquisa foram uma hipótese, bem tratados, isso, né? Vamos dizer assim. Mas, por exemplo, fibromialgia é uma patologia que já foi muito estudada dentro da microfisioterapia, tanto no Brasil quanto na Europa, e o resultado também foi muito bom. Aí o N já sobe para 8, né? Porque seria 80%. Então, 80% das pessoas que fazem microfisioterapia com essa patologia fibro, elas têm uma melhora. Também dores de cabeça, né? Enxaquecas também tem um nível de resultados bem alto. Doenças autoimunes também, tipo lúpus. O Sérgio é campeão nas do autoimune. Você pega muito autoimune? A gente trata bastante resultados muito bons. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a pessoa com lúpus, por exemplo, que nem você falou, entra em pânico. Mas dá para controlar. A gente pode falar isso assim, sem medo, que é uma coisa que dá para controlar. E a gente vê isso acontecer sempre lá no consultório. De pessoas que conforme vai evoluindo, o médico fala assim, não, você não precisa mais tomar esse medicamento, não precisa mais tomar ou diminui muito a dose, assim. Vocês falaram nas toxinas e me veio uma pergunta que eu não sei se cabe, but vamos fazer. Tem algum caso já, algum conhecimento de dependência química tratada pela microfisioterapia? Que a gente... Vocês conhecem? Da nossa experiência clínica, não. O que a gente tem de informação é uma colega em Montes Claros que trabalha, mas ela trabalha dentro de uma clínica de reabilitação, né? E aí ela faz microfisioterapia lá, mas ela tem todo o suporte de uma equipe multidisciplinar, né? Então tem o médico, tem o psicólogo, e ela agrega com a microfisioterapia, né? O resultado da clínica lá é legal, né? Mas, assim, uma informação, um dado preciso, aí a gente não tem. Mesma curiosidade exatamente por causa das toxinas, do excesso de medicamento, do excesso Mas eu acredito que ajuda. Deve ajudar muito mesmo. E mesmo a questão emocional, né? Porque você vai trabalhar memórias que o corpo vem registrando. E às vezes você tem um nível da micro que a gente trabalha dentro dos arquétipos. Então, às vezes você tem arquétipos distorcidos que vêm hereditariamente. E a gente dá o estímulo para o corpo desprogramar aquilo. Então, eu acredito que sempre agrega, né? Eu não sei se sozinha ela dá resultado, né? Mas eu acho que junto de uma equipe deve favorecer muito o processo. Muito bom, né? E essas memórias que a gente vai registrando, como você falou, né? Vamos registrando desde da outra vida, talvez. Né? Desde a concepção, vai registrando e vai registrando. É um acúmulo, e dependendo da forma de vida da pessoa, esse acúmulo pode ser negativo. Sim. Com certeza. Né? E com isso a micro... Sim. Ajuda bastante. Ajuda nessa, pelo menos vamos abrir as gavetinhas. Abrir vamos fazer e limpar. Vamos limpar algumas coisas, né? O Benini usa sempre essa frase, que nós que trabalhamos com amigos somos faxineiros do corpo. Então, ele vamos sempre, em toda entrevista que ele dá, ele fala, nós somos faxineiros do corpo. Que bom, né? A pessoa pode até imaginar que tá jogando umas gotinhas ali e tá limpando, não é verdade? Pra poder surtir esse efeito grandioso. Me diz uma coisa, o site de vocês? É www.microfisiosp.com.br. Onde vocês estão localizados? Pinheiros e Tatuapé.
Pinheiros, dois bairros. Pinheiros, próximo do Hospital das Clínicas, e Tatuapé, na rua Serra de Bragança. Também Tá, próximo telefone. do metrô Tatuapé. Bom isso, né? Isso facilita. Ah, muito. Telefone de contato? É 4113-7706. 4113-7706. Já passou o primeiro bloco. Ó, É rápido, né? Com esse assunto tão interessante. Quando a gente menos conhece, que é o meu caso, mais interessante fica. Que Porque as ótimo. dúvidas vêm e a gente acaba tirando dúvidas aqui e agora. Tá Vamos pro certo. intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.